Eu convido a igreja a abrir a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, verso 8 a 9. E o rei da Síria fez guerra a Israel. Em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O tema da mensagem é: fazendo a diferença na crise. O rei da Síria era um império poderosíssimo naquela época. O ano de 892 anos de Cristo foi escrito e foi relatado esse acontecimento que aplica para nós hoje, nesta noite, esta mensagem, esta palavra desse grande acontecimento. Todas as vezes que o rei da Síria planejava na sua cama invadir Israel, Deus comunicava o seu profeta chamado Eliseu, que significa Deus é salvação. E todas as vezes que ele planejava e ele vinha contra o exército de Israel, eles eram pegos em emboscada pelo exército de Israel, porque Deus avisava: eles virão por esse caminho, então vocês armam uma emboscada e vocês derrotem o inimigo. E isso aconteceu várias vezes. E o rei da Síria ficou indignado: tem algum delator, tem espião no nosso meio, está grampeado o telefone. Aí um dos oficiais deixou bem claro: há profeta em Israel, há um homem chamado Eliseu. Quando você está planejando, está pensando, Deus já está comunicando ao seu profeta. Glória a Deus, aleluia. Aí este homem, indignado, falou: eu vou acabar com esse profeta, vou mandar um exército, uma grande multidão, muito bem parelhado, muito bem armado, vamos capturar esse profeta, e vamos acabar com este homem, porque está trazendo prejuízo para nós. E quando o exército está se aproximando, o profeta de Deus vê aquele exército da Síria vindo ao encontro. O seu discípulo ficou desesperado, falava: profeta, vamos fugir, vamos correr, vamos arrepiar, vamos deitar o cabelo, porque eles vêm vindo contra nós, o exército poderoso. E o profeta estava numa paz serena e tranquila. Ele fala assim: jovem, maior é o exército do Deus vivo que está conosco do que eles. Senhor, abre os olhos deste moço, porque ele precisa enxergar com os olhos carnais para crer. E Deus abriu os olhos daquele moço, e ele viu um exército inumerável, de milícias e milícias celestiais, dos anjos do Senhor, que acampa ao redor daquele que o teme, e o Senhor livra, e o Senhor guarda. E ele ficou encorajado. E de repente aquele exército, quando estava se aproximando, o profeta levanta a sua mão e diz: todos fiquem cegos. De repente aquele exército poderoso, homens valentes, estão cegos, desbaratados. E o profeta agora recebe o rei de Israel, que veio com um exército preparado agora para aniquilar aquele exército que estava indefeso, cego. E o profeta disse: não faça nada contra ele, senão a mão de Deus vai pesar sobre você. Ó rei de Israel, você leva até a fronteira e prepara um banquete, e dê pão e dê água, e alimente esse exército. Ele ficou perplexo: mas como? Eles vieram para te capturar, ó profeta, eles vieram aqui para saquear Israel, e você age com benevolência, um inimigo cruel, sanguinário. Alimente esse exército, abençoa.
E quando chegaram lá na fronteira, o profeta estava acompanhando, e o profeta faz uma oração: Senhor, abre os olhos deste exército da Síria. E agora eles estão enxergando, e eles foram constrangidos pelo amor que Deus demonstrou através do profeta. Em vez de o profeta dar ordem para aniquilar o exército, ele prepara um banquete, faz uma festa, e a Bíblia fala que a partir daquele momento, nunca mais o exército da Síria, enquanto estava vivo o profeta Eliseu, nunca mais houve incursões da Síria. Irmãos, preste atenção que Deus vai falar nesta noite, lições importantes. Primeira verdade: Eliseu abençoava o seu ambiente. Este homem andava na presença do Senhor. Então nós vemos aqui o verso 12: respondeu um dos seus servos: ó rei, há um profeta lá em Israel que se chama Eliseu, e Deus é com ele. Deus tem uma aliança com aquele profeta, Deus anda com aquele profeta. E quando você está planejando, Deus está comunicando ao seu profeta. Irmãos, eu quero te dar uma boa notícia: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre a sua vida. Amém? Quantos aqui já entregaram a sua vida para Jesus como Senhor e Salvador? A mesma unção que estava sobre Elias, sobre Eliseu, eu quero te dar uma boa notícia: que a unção de Jesus está sobre a tua vida. A unção do Senhor Jesus está sobre a sua vida, e o Senhor te ungiu para você ser uma voz profética nesta terra, para você mudar o ambiente. Irmãos, nós estamos diante de muitas lutas, grandes batalhas, mas Deus levanta as vozes proféticas no momento de crise, para se levantar, porque Deus muda o ambiente quando há um intercessor que se coloca na brecha, para interceder pela sua casa, para interceder pela sua família, para interceder pelo seu bairro, para interceder pela sua nação. Deus abençoa, porque você, um com Deus é a maioria. Você e o Espírito Santo em concordância, o que dois ligar na terra e ligar nos céus do Senhor entra em concordância. Então, amados, eu vejo lições importantes para vencermos os inimigos. Primeiro, Eliseu entendia: eu tenho a unção do Senhor para realizar as obras do Senhor. Eu tenho o poder de Deus, porque o Senhor me confiou autoridade, e o Senhor me confiou anjos poderosos para estar me guardando, me protegendo, enquanto eu sou voz profética nesta terra. Irmãos, as portas do inferno não prevalecem contra a sua vida. Pode vir as palavras imprecatórias, pode vir palavras de feiticeiro, pode vir as palavras malignas contra você. Não tenha medo, porque Deus está contigo. E quando vier os maus rumores, quando vier as ameaças, se levante e ore ao Senhor, profetiza o milagre de Deus na tua vida, na tua história, e Deus vai mudar a atmosfera de um lugar de medo, de ansiedade. Deus vai trazer a paz. Jeová Shalom, o Senhor é o príncipe da paz. Ele vai inundar o teu coração, a tua mente, porque essa batalha não é sua, mas é de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amados, saiba que o inimigo, ele está bramando como leão, como diz a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, o inimigo está bramando como leão, mas o Senhor fala assim: seja sóbrio, vigiai. O inimigo, como um leão, ele brama, ele ruge, procurando nos assustar, e procurando uma brecha para entrar, para fazer um estrago. Mas o Senhor fala para mim, para você: não deis lugar ao diabo. Se o medo vier, resistir o medo, e o medo fugirá de vós, porque Deus não te deu espírito de medo, nem de timidez, mas Deus te deu o espírito de coragem para enfrentar o inimigo.
E saiba que a Bíblia fala que Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus servos e profetas. E Deus revela os segredos que o diabo está tramando atrás dos bastidores contra a sua vida, contra a tua casa, contra os teus filhos. Quem está em conexão com Deus, como este homem chamado Eliseu, profeta de Deus, estava em conexão com Deus, andava em santificação, em consagração. Ele estava no mundo, mas ele estava fazendo a diferença. Ele não se conformava com as circunstâncias, não tomava a forma do ambiente, as pressões não atemorizavam aquele homem, porque ele estava no centro da vontade de Deus, e ele era uma voz profética, tinha autoridade, respaldo do Deus Todo-Poderoso para resistir os intentos do inimigo, e ele, como um homem de Deus, abençoava o seu povo. E a Bíblia fala que o povo era abençoado por conta deste homem, que era um homem que estava em aliança com Deus, em obediência com Deus. Em João capítulo 14, verso 12 a 13, fala assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o meu Pai seja glorificado no Filho. Tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que meu Pai seja glorificado no Filho. Meu querido, está com um problema, saiba que você tem aliança com o Senhor, e Deus não tem problema, tem solução. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o milagre Ele vai realizar na sua vida, na tua casa, na tua história, porque Deus te confiou autoridade. É no nome que está acima de todo nome, é no nome de Jesus. Deus vai fazer proezas, Deus vai fazer maravilhas. Então, meu querido, ore as promessas de Deus diante das ameaças, ore, e Deus vai mudar um ambiente de depressão, vai trazer paz. No ambiente de inquietação, de medo, Deus vai trazer segurança, porque, meu querido, você está escondido no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Altíssimo te faz descansar, porque a presença do Senhor nos dá segurança, que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém, queridos? Então eu vejo lições maravilhosas aqui. A segunda verdade, que Eliseu não temia as adversidades. E eu vejo aqui o verso 15: tendo se levantado muito cedo o homem de Deus, saído, eis que uma tropa de cavalos e carros havia cercado a cidade. Então o seu moço disse: ai, meu senhor, que faremos? E Eliseu aqui já tinha a direção de Deus, já tinha a convicção: Deus tem algo espantoso, maravilhoso para realizar. Interessante, amados, todas as vezes que o rei estava planejando invadir Israel, Deus comunicava ao profeta, mas desta vez Deus não avisou ao profeta que viria um exército para capturar o profeta. Mas o profeta aqui não estava desprevenido. Querido, esteja sempre atento. Você não sabe quando vai chegar o dia mau. Por isso, orai sem cessar, e orai sempre. Esteja sempre meditando na palavra, porque fazendo isso você vai estar cheio do Espírito Santo de Deus. E quando chegar a má notícia, quando chegar o dia mau, quando chegar os levantes do inimigo, você vai dizer: com meu Deus eu vou saltar muralhas, porque eu bem sei em quem eu tenho crido, sei que Deus é poderoso para reverter qualquer maldição em bênção. Porque o homem e a mulher de Deus tem visão de águia, enxerga longe, enxerga o sol da justiça que brilha. Irmãos, Deus está no trono, Deus não te deixou à mercê do diabo. Deus está no trono, mas Deus está atento à tua atitude de fé. Em vez de você retroceder, em vez de você se apequenar diante do inimigo, fugindo, como o moço disse: ah, meu Senhor, vamos fugir.
vamos correr. E ele se esqueceu, aquele discípulo, quantas maravilhas Deus já realizou através do profeta. Mais uma vez Deus vai realizar uma grande maravilha. Irmãos, quando vier os problemas, traga à memória tudo que Deus já fez na sua vida. Não temas. Josué capítulo 1:9 faz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. É Deus que te fortalece na luta, nas perseguições. Deus te fortalece no momento do dia mal. Deus te fortalece, e creia, você pode todas as coisas, porque Deus te fortalece. Deus só espera a ordem de comando na terra, porque você tem autoridade para botar o exército inimigo em retirada, para que retroceda. E entenda, a nossa luta é espiritual, não é contra a carne, não é contra sangue, e sim contra forças malignas que estão por detrás de nações, amados. Então não é por força, não é por violência, não é com armas bélicas, não é na força humana, um exército poderoso, mas nós vamos vencer com as armas de Deus. A oração, a palavra de Deus, o louvor e a adoração são armas poderosíssimas. O jejum que detona todo plano maléfico, porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para destruir família, vem destruir as pessoas, levando as pessoas à degradação, às drogas, depressão, morte, destruição de famílias. Por isso, amados, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus é verdade. Que você hoje receba essa verdade e diga: Senhor, eu estou entendendo o recado, eu vou enfrentar esse inimigo, não com as armas carnais, mas vou enfrentar na oração, vou jejuar, vou louvar, vou adorar, e vou ler a palavra, em vez de ficar aí, entrando no muro das lamentações, ficar lá no chororô, em vez de ficar deprimido, em vez de ficar angustiado. Eu vou reagir, eu vou lutar, porque com meu Deus eu posso todas as coisas, porque Deus me ajuda, Ele me fortalece. É isso que você tem que tomar posse, amados. Então eu vejo aqui que Eliseu não temia as adversidades, porque ele sabia: o Senhor, o Deus dos exércitos, está comigo. Então, meu querido, não basta reagir, nós temos que ter autoridade. E Tiago 4:7 fala assim: sujeitai-vos a Deus, mas resistir o diabo, ele vai ter que fugir. Amém, queridos? Então eu vejo aqui uma grande verdade. Segundo Reis 6, verso 18, e como descendo contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere esta gente de cegueira. E feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Irmãos, quando você ora a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem poder. O profeta de Deus, diante de um exército poderoso, fortemente armado, um exército de umas 100 mil homens aproximadamente, ele ora e diz: Senhor, sou teu profeta, e o Senhor me deu autoridade para abençoar meu povo. Senhor, fere esses inimigos com cegueira. Eles ficaram cegos. Sabe o que o Senhor está me falando para mim e para você? Comece a dar ordem de comando, comece a liberar a palavra de Deus. Senhor, a minha luta não é contra carne e contra o sangue, sim contra os demônios. Senhor, traga confusão no arraial do inimigo, todo conluio, todo plano que está sendo elaborado contra mim, toda injustiça, Senhor, coloca em confusão o inimigo. Irmãos,
a palavra que sair da sua boca não voltará vazia, mas cumprirá no seu propósito. Libera a palavra, ora a palavra, profetiza a palavra, semeia a palavra, porque, amados, quando nós damos lugar para o medo, nós falamos: agora vou morrer, agora vou ser trucidado, agora vou ser esmagado, agora não tem mais chance. O medo nos leva a ficar refém e nos leva só a gente falar besteira. Mas, amado, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, cheio de Deus e cheio das promessas de Deus, na hora do dia mau, ele libera a palavra, ele confia no Deus que o chamou, que o capacita, que o respalda. Se eu sou por ti, quem será contra ti? Estarei convosco todos os dias, não temas, eu sou contigo. Então libera a palavra, profetiza a palavra. Eu não sei o tamanho do gigante, irmãos. A Bíblia fala que 40 dias um homem de uma altura aproximadamente 3 metros de altura, 6 côvados e 1 palmo, dá 2,95 metros, afrontou o exército de Israel, os filisteus, e ele dizia: mande um campeão de vocês para lutar comigo. 40 dias ele humilhou o exército de Israel, afrontou, foi uma vergonha. E o rei Saul, que era o rei que ele sobressaía da altura, do ombro para cima de todos os judeus, ele tinha uma altura, considerada naquele tempo uma altura descomunal também, eu creio uma altura de 1,90 m, e ele estava lá na sua tenda, apavorado, já vendo a derrota, o massacre. Mas Deus sempre tem os seus escolhidos preparados para a hora da crise. E quando chegou Davi para levar comida para os seus irmãos, um menino de seus 15 anos, ele viu aquela cena patética, ele falou: escuta, ninguém vai fazer nada para calar a boca desse gigante que está afrontando o meu Deus. E olha a ousadia, olha o que é visão de fé. O que vai ganhar esse homem que detonar esse gigante? Como bom judeu, vê oportunidade, até na crise. Vai casar com a filha do rei, a família vai ser isento de impostos, e esse homem vai ser coberto de muita riqueza. Esse gigante é meu. Esse gigante aí vai ser uma transição, vai ser um start para mim sair de pastor de ovelha e eu vou me tornar um oficial do exército de Israel. Irmãos, ele viu oportunidade, e a Bíblia fala que o que aconteceu? Davi foi enfrentar, não com as armas dos homens, mas sim com as armas, aos olhos humanos, pueril, que era uma funda e aquela roupinha de pastor, foi suficiente. Derrubou o gigante com uma pedra, que lançou uma pedra no seu estilingue, e o gigante caiu tonto. Mas Davi não ficou festejando, ele só festejou quando pegou a espada do gigante, que era maior do que ele, e decepou a cabeça daquele gigante, e disse: aqui está o homem que afrontou o meu Deus. Caiu por terra. Você pode aplaudir o Senhor? Que visão que você tem de Deus? A visão que você tem de Deus determina teu posicionamento nesse momento de crise. Irmãos, Deus não tira férias, Deus não se cansa, mas Ele está bem presente na hora da angústia. E Deus hoje quer abrir a tua visão para que você saiba que maior é o exército do Deus vivo que está à tua disposição para te guardar, porque você é príncipe, princesa, você é sacerdócio real, você é povo santo, você é povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus cuida de você com um carinho, com grande empenho. Deus cuida de você, e ai do inimigo tocar em você, não pode. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda, o maligno não o toca. E se tocar, Deus tem propósito, como tocou na vida de Jó, que no final Jó disse assim: eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora meus olhos te veem, bem sei que o meu Redentor vive, e nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E Deus deu em dobro em tudo que o diabo roubou, Deus restituiu. Então, amados, Deus quer abrir os teus olhos para que você
tem a visão de Deus. Terceira verdade que eu vejo aqui, que Eliseu discernia o verdadeiro inimigo. Ele sabia que a sua luta era contra o inimigo feroz. Segundo Reis, capítulo 6, verso 20, tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E abriu o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Respondeu ele: não ferirás, fere aqueles que fizerem prisioneiro com a tua espada e teu arco, porém a estes homens manda lhe dar pão e água, para que comam e bebam e torne ao seu senhor. Irmãos, olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 19 a 21. Não vingueis a vós mesmo, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com bem. Tiago capítulo 3, verso 10 fala assim: da nossa boca não pode sair bênção e maldição, tem que sair bênção. Irmãos, o Senhor me manda dizer para a igreja: não guarde ressentimento, não guarde mais mágoa, porque isso é lixo, está trazendo consequência para a tua vida, está tirando teu sono, está tirando tua paz, e está dando legalidade aos demônios te oprimirem. Então não deis lugar ao diabo. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Mas pastor, eu fui injustiçado, eu fui roubado. Pastor, você não sabe o momento que eu estou vivendo, estou sendo humilhado, aquela pessoa está detonando, está me falando mal de mim. A Bíblia fala: bem-aventurado quando falarem mal de você, quando vos perseguirem e disserem todo mal contra vós, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Alegrai-vos, porque a tua luta é espiritual. E hoje o Senhor diz para mim e para você: Deus quer liberar muitas bênçãos, mas hoje decida hoje liberar pessoas que te magoaram, que te feriram, te abusaram, que roubou teu marido, que roubou tua esposa, que roubou teus negócios. Libera perdão, porque essa batalha, a Deus pertence a vingança. Deus quer fazer justiça na tua vida, mas saiba que Deus vai acertar com esses demônios que se levantaram para te humilhar, para destruir a sua vida, a tua moral, e Deus vai tratar dessa pessoa. Mas saiba que o Espírito que habita em você é o Espírito Santo de Deus, e você não guarde lixo, não guarde mais esse ressentimento, porque vai virar amargura, e uma pessoa amarga ninguém suporta. Uma pessoa amarga, onde entra estabelecimento, fica contagiado com pessimismo, com amargo, com cadeia, e o diabo fica batendo palminha. Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de Deus, não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Quando é injustiçado, quando passa momentos de afronta, ele abençoa, porque ele sabe: a minha luta é contra o diabo, e o diabo não tem vez na minha vida, porque eu não ando na carne, eu ando pela fé, e pela fé eu abençoo, mesmo que a minha carne está dizendo: sou hipócrita. Mas decida: eu vou obedecer a Deus, e não dar lugar ao diabo, e você vai ver que Deus vai fazer justiça. E amados, olhe aqui, que coisa tremenda. A quarta verdade: Eliseu pôs o fim à crise. Segundo o Reis 6, verso 23, ofereceu-lhe o rei grande banquete, e comeram, beberam, despediu e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investida na terra de Israel. Irmãos, você é profeta, e você vai dar um fim a esta crise, e não vai botar mais fogo. Sabe aquele tipo de gente fofoqueiro que fica aí: eu vou compartilhar algo, é para orar. Sabe aquele fulano, aquela ciclano? Meu querido, você tem que apagar o fogo
do diabo com a palavra. Meu irmão, vão abençoar e não criticar, que é nossa luta espiritual. E a Bíblia fala que este profeta, ele andava no Espírito, falava no Espírito, agia no Espírito, e não houve banho de sangue, pelo contrário, foi constrangido pela bondade e o amor de Deus na vida daquele profeta, que em vez de matar, degolar todos eles, foram abençoados com pão, com água. E nunca mais se levantou aquele exército, porque havia um profeta que orava a Deus, trazia a resposta. Deus guardava o seu povo, Deus atendia a oração de um profeta. Meu querido, o feiticeiro vai chegar ao ponto, vai dizer: eu não me levanto mais contra aquele fulano, aquele ciclano, não levanto contra Maria, contra o Joãozinho, porque quando eu faço a minha macumba, vem tudo contra mim. Porque você está blindado no sangue do Cordeiro. Maldição, a Bíblia fala, contra os filhos de Deus não vale encantamento. Deus te guarda, Deus te protege. Por isso permaneça no centro da vontade de Deus. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao pecado, não dê lugar à amargura, não dê lugar à tua luta espiritual. E se você ficar firme e agir no Espírito e agir na direção de Deus, Deus vai transformar a maldição em bênção. Então eu quero profetizar que esse mês, que esse ano será um ano do reboliço, porque a crise a qual você estava perdendo a tua paz, tua alegria, estava perdendo a tua família, estava perdendo teus negócios, Deus vai reverter a situação, porque Deus te levantou para ser voz profética nesse tempo, para profetizar, para orar, para declarar que Deus é maior na tua vida, Deus é Senhor na tua vida. O diabo pode ter força, mas Deus é o Todo-Poderoso, que diz para você: não temas, vá que eu sou contigo, não te assombres diante do inimigo, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, esforça-te, tenha bom ânimo. Porque um desanimado, ele quer só dormir. Um desanimado entra em depressão. Meu querido, Deus te deu espírito de poder, de ousadia, para dizer: Satanás, você vem com espada, vem com lança, vem com o teu escudo, eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos exércitos, e eu vou prosperar. A minha casa é do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Ousadia, fé, confiança, e Deus honra a fé honra a Deus. E o que aconteceu? Aquele exército, o general, o rei da Síria, voltou perplexo, maravilhado, que o Deus de Israel é um Deus todo-poderoso, é o todo-poderoso. Ai de quem se levanta contra os filhos de Deus, ai. Oh queridos, crê no Senhor, estarei seguro, e crede nos profetas de Deus e prosperareis.